Em homenagem aos 400 anos da Fortaleza de São José, o Museu do Corpo de Fuzileiros Navais foi reinaugurado. O local abriga exposições de obras de arte, esculturas, equipamentos e também armamentos, além de uma galeria com vários uniformes históricos. Amanda Martins, boa noite para você. Olá, boa noite para você e também a todos que nos assistem aqui no Jornal do Rio. E para falar sobre esses 400 anos e todas as comemorações, a gente recebe aqui no Jornal do Rio, comandante Esley, muito obrigada pela presença aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Então, eu queria começar falando sobre essas comemorações dos 400 anos, né? O que já aconteceu, o que a gente pode esperar, o que vocês prepararam? Bem, na verdade, a Fortaleza ela passou por um processo bem profundo de reforma. Foram 18 meses praticamente que a gente fez uma modificação bastante grande de questões arquitetônicas, questões expositivas, e a gente também, na quinta-feira e na sexta, a gente fez uma grande festa, um grande espetáculo musical, que teve a participação da banda sinfônica, da banda marcial, cantores convidados, então foi uma grande festa, muito bonita mesmo. E assim, o Museu dos Fuzileiros Navais, a gente sabe que estava já fechado há alguns meses, passou por essa reforma e agora finalmente está pronto para receber novamente os visitantes. Queria que você detalhasse um pouquinho para a gente essas obras que foram feitas e que tipos de melhorias foram realizadas no museu para receber novamente os visitantes. A nossa primeira grande preocupação era a gente garantir que as pessoas com deficiência pudessem acessar o museu, né? A Fortaleza de São José é um prédio bastante antigo, como muitas fortalezas do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, a grande preocupação era fazer com que as pessoas com deficiência tivessem maior acessibilidade dentro do museu. Então, a gente fez muitas obras para tornar essa acessibilidade mais simples, né? As pessoas cadeirantes, elas têm, hoje em dia, capacidade de visitar toda a Fortaleza em sua plenitude. A gente fez uma mudança muito grande na exposição, e a gente fez também uma grande reforma do material que estava exposto, né, arqueológico, e também das nossas armas, que são mais de 180 armas que a gente tem à exposição. E que alterações foram feitas nesses materiais de exposição? Quem for visitar vai encontrar o quê? Quem já visitou, se for novamente, vai encontrar materiais novos? O que o público pode esperar? Primeiramente, a gente colocou vários materiais expositivos em alguns pontos específicos, né? A Fortaleza de São José, eu sempre digo que ela tem 2 ambientes de visitação. Então, primeiro, ela é um museu a céu aberto, e a gente conseguiu colocar vários pontos de exposição para explicar o que são as determinadas facilidades e como é que funcionava a Fortaleza em si. Houve uma grande mudança, várias mudanças na história, e a gente tenta resgatar isso. E no segundo momento, a Fortaleza ela é um museu bastante muito parecido com os museus que existem, né? Então, é um grande túnel que a gente tem por onde os soldados passavam de um forte para o outro, isso na década, lá no século 17, 18, 19, e nesse túnel a gente colocou diversos painéis expositivos e também o nosso acervo arqueológico. A gente deu uma remodelada, colocou uma forma mais didática, que eu sempre falo que eu acho que isso que é o papel principal do museu, é a gente tentar fazer com que ele tenha uma forma didática para mostrar para as crianças e para o visitante, sobretudo, como é que ele pode aprender mais sobre o museu e sobre a história dos fuzileiros. E eu acho que a grande novidade é a nossa cisterna, né? A nossa cisterna, a gente tem 4 cisternas espalhadas pela ilha, que funcionavam até o início do século XX, que era exatamente porque a gente não tinha água lá, nem saneamento básico. Então, a cisterna funcionava para os fuzileiros navais beberem água, se banharem, enfim. E uma delas a gente, hoje em dia, utiliza como uma grande sala de exposições, que tem material arqueológico muito interessante, né? Tem uma mochila antiga, tem um sabre de abordagem que era utilizado ainda no século XIX, a primeira bandeira dos fuzileiros que foi feita em 1932, e também tem a nossa história, tem a nossa linha do tempo e também os nossos valores. Queria então aproveitar esse gancho, comandante, para falar de história, que o senhor contextualizasse para quem está assistindo a gente em casa, qual a importância dessa fortaleza que fica ali na Baía de Guanabara, a importância dela para os fuzileiros, mas também para a nossa história aqui do Brasil, do nosso Rio de Janeiro. A Ilha das Cobras ela começou
aparecer na história do Brasil já em 1565. Em 1589, os beneditinos acabam adquirindo a Ilha das Cobras, e ali você tinha exploração de madeira, você tinha, antes dos beneditinos, um centro de distribuição de pessoas escravizadas, e aí, conforme o tempo foi passando e a situação na Europa foi ficando cada vez pior por conta das guerras, os holandeses acabaram invadindo o Brasil em Salvador, em 1625. E aí o governador-geral do Brasil resolveu fazer uma fortaleza na Ilha das Cobras por ser um dos pontos estratégicos mais importantes da Baía de Guanabara. Quando a gente vê o Rio de Janeiro antes, sem os aterros, a gente percebe que a ilha está bem no centro da Baía de Guanabara. Então, o primeiro forte foi feito em 1624. Depois teve uma grande invasão dos franceses. A primeira invasão foi em 1709, né, o Duclerc, e depois teve outra em 1711. A primeira, o Brasil, né, os portugueses conseguiram rechaçar os franceses. Na segunda, os franceses invadiram o Rio de Janeiro e o Brasil exatamente por essa ilha. Então, os portugueses, vendo isso, perceberam efetivamente a importância estratégica da ilha e resolveram colocar mais 2 fortes ali. Né? Em 1709, fizeram o Baluarte de Santo Antônio. Em 1726, fizeram o Forte do Meio, que hoje em dia é o Presídio da Marinha. Todos esses fortes foram unidos em 1736 e passaram a ser a fortaleza do Patriarca São José da Ilha das Cobras. Em 1809, quando os fuzileiros chegaram da Vitória de Caena, né, em 1808 a família real chegou aqui no Brasil, em janeiro, e em 7 de março eles chegam no Rio de Janeiro, e depois em dezembro eles invadem a Guiana Francesa como um contra-ataque a Napoleão por ter invadido Portugal. E aí, quando eles voltam, a Brigada Real da Marinha recebe a fortaleza de São José e estão cuidando dela até hoje. Então a gente já está nessa fortaleza há 215 anos, né, praticamente. É um local com tanta história, recentemente foi inclusive tombado, né, pelo IPHAN. Queria que o senhor falasse um pouquinho da importância também de ter esse tipo de reconhecimento. Nós temos na ilha 2 facilidades históricas que são tombadas pelo IPHAN. Né? A primeira é o pórtico do antigo forte, né, da fortaleza do Patriarca São José, que hoje em dia esse pórtico ele fica dentro da entrada do Presídio da Marinha. E a outra facilidade que é tombada pelo IPHAN é o frontispício da Capela de São José, que ainda está lá, está intacta, e que foi a primeira capela militar do Brasil. Então, quem está assistindo a gente se interessou em vai chegar lá e vai encontrar. Vai encontrar. É isso que a gente quer saber também, né? Para participar de toda essa história. E, comandante, assim, muita gente, né, que está assistindo, de repente, não sabe como chegar, como acessar, né, o Museu dos Fuzileiros Navais. Queria que o senhor explicasse, então, para o nosso público, como é que faz? Precisa se inscrever? Precisa agendar? É só chegar? Por onde? Fala para gente. Bem, o visitante que quiser entrar na Fortaleza de São José não é difícil. Ele só precisa ir na Praça Barão de Ladário ou na Praça Amauá, ali no 1º Distrito Naval, e ele vai conseguir acessar a Fortaleza de São José. É só ele falar que quer ir ao Museu do Corpo de Fuzileiros Navais, alguém vai levá-lo, ou ele vai conseguir andar pelo Distrito Naval. Para grandes públicos, eu digo grande acima de 100, é bom que haja uma reserva até para que nós nos preparemos melhor para que haja guias. Né? Então a gente pede que se envie um e-mail para cgcfn.museuscfn@marinha.mil.br e a gente consegue se planejar. Geralmente, a gente faz muitas visitas com escolas públicas. Né? Esse ano, a gente já recebeu mais de 3 mil estudantes de escolas públicas. Então, a gente geralmente faz uma coordenação com o diretor dessa escola, a gente busca as crianças, a gente leva as crianças lá para Fortaleza, então tem lanche, tem almoço, acaba sendo um evento muito legal, as crianças amam. É um passeio gratuito? Gratuito. Comandante, então, para a gente finalizar, queria que o senhor convidasse os telespectadores do Jornal do Rio para irem visitarem o museu. Gostaria de convidar todos vocês a conhecerem a Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, particularmente o Museu do Corpo de Fuzileiros Navais. Ele fica aberto de segunda a sexta-feira, de 9 às 16 horas, e sábado, para se algum visitante quiser, ele também pode enviar um e-mail, a gente vai reservar um guia específico para essa pessoa ou para esse grupo de pessoas, através do e-mail cgcfn.museuscfn@marinha.mil.br. A gente vai ficar extremamente honrado com a visita de vocês.
Comandante, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Tá aí, gente, passeio imperdível. Eu volto com você.